segurança da Amazônia. Qual é a posição? A família imperial tem uma posição oficial sobre isso, porque os estrangeiros estão de olho na Amazônia, né? De desmatamento. Inclusive essas ONGs na Amazônia são um perigo. Ah, sim. Porque elas estão fazendo praticamente uma colonização estrangeira. Eles estão cada vez dominando áreas, não sei o que, de proteção ambiental, proteção tal, essas diversas. E de repente são ONGs de vários países. E elas são, essas ONGs, embora sendo órgãos organizações não governamentais, elas pertencem a um país a outro. Então elas defendem interesses de certos países, ou de certas políticas, né, globalizadas, enfim. Sim, né? Sim, então, essas ONGs, elas estão fazendo tudo para que se transforme, se tira a Amazônia do país, do Brasil, e se transforma a Amazônia na Nova Antártica. Isso é interesse. Eu já ouvi o cônsul da Bélgica, veio me falar, ele teve a resposta à altura também, né? Sobre por que o país não vende a Amazônia. Internacionalização. Exatamente. Porque com isso resolveria toda a questão da dívida externa, não sei o quê, e deixaria a Amazônia para que se tomassem conta, para que não deixassem que ela fosse, que acabasse com as florestas, que acabasse com o oxigênio. Eu disse, primeiro, o oxigênio da Amazônia não é o pulmão do mundo. Não é. Isso é uma falácia. Exatamente. O pulmão do mundo são os oceanos. Os oceanos, e são perfeito. As plantas em crescimento. Existe a fotossíntese, é a planta nova que está crescendo, a árvore nova. Então, quando há uma renovação numa floresta, por exemplo, quando se corta uma árvore antiga e coloca uma nova, ela crescendo, ela exala mais oxigênio do que absorve, né? Ou ela guarda mais gás carbônico do que solta. A adulta não, o que ela absorve, ela exala, né? Então, isso é uma falácia. Mas o grande interesse da Amazônia é pela riqueza do subsolo, pela riqueza da biodiversidade. Perfeito. Né? O que se tem de plantas medicinais, né? Parece que tem uma grande empresa, eu não me lembro agora o nome, que já comprou uma patente sobre um remédio que seria muito bom para combater que tem resultado fantástico para combater o reumatismo, né? E ela comprou uma grande área lá na Amazônia e já está mantendo essa reserva, né? Para futuramente lançar esse remédio. Ela comprou, inclusive... Sempre de olho aí. Né? Exatamente. Como é que a gente pode coibir essas ONGs? Eles querem. Isso tem que se controlar, tem que se controlar, né? Não pode... Eles querem dominar. O que está me causando surpresa, só falou que foi o cônsul da Bélgica. É que vem me falar sobre internacionalização. Praticamente ele deu uma sugestão. Né? O que me causa espanto, a Bélgica é uma monarquia. Não é verdade? O mal bem, existe um laço de parentesco, né? Perfeito, isso aí viola a soberania nacional de outro país. Ao invés dele... Ele fez uma gafe muito grande dele. Foi uma gafe muito grande dele. Ele está naquela discussão. Não sei, entendi. Né? Mas eles já fizeram vários, infelizmente. Teve a questão do Zé Rainha receber o prêmio Rei Balduino, né? Rei Baudouin, que normalmente eles dão para a instituição que fez grandes obras em benefício a uma nação, né? A uma população, a uma nação. Aí chamaram MST. E chamaram o Zé Rainha, que acabou de ser, está sendo condenado, né? Estava sendo preso lá no Espírito Santo. Uma condecoração da exato, de Olinda, enfim, né? Isso foi uma gafe terrível. E Dom Luís, inclusive, mandou uma carta lá, né? Inclusive mandou para o rei, né? Porque é primo. Né? Enfim, são seus parentes. Né? O governo belga foi muito mal aconselhado. De novo por ONGs aqui, enfim, né? Belgas estavam aqui, que disseram, não, eles são um movimento muito bom, o MST está defendendo a distribuição de terra, coitado sem terra. Uma gafe muito grande, né? Grande, né? Primeiro, se meteram na política interna, e Dom Luís disse, e independentemente da parte ideológica, isso vocês estão se imiscuindo na política interna do nosso país, e o próprio governo federal estava tendo problemas houve invasões, acho que foi uma invasão até fazendo o Fernando Henrique nessa época, né? Bom, imediatamente a reação veio. Dom Luís avisou 1 mês ou 2 meses antes, quando deram esse prêmio ao Zé Rainha, o príncipe Filipe vinha com a comitiva belga, Fernando Henrique, de uma maneira diplomática, disse, infelizmente não tenho tempo para recebê-los. Olha. Né? Foi a reação, né? Oficial, né, que a gafe que foi feita lá, mas aconselhado por ONGs. E não é o rei, infelizmente o rei não tem... ele não participa diretamente, exatamente disso. Agora, já que há um grau de parentesco, né, isso Então houve, a Dom Luís usou esse grau de parentesco para aconselhá-lo.
Eles deveriam ajudá-los. Eu acho que evitar uma gafe. Esses países deveriam ajudá-los, ajudar inclusive o movimento, não se metendo. Mas na minha opinião, porque não se metendo na política local. Sim. Mas de como, eu não sei, mas de alguma forma, já que o país deles é monárquico, né? Mas aí nós preferimos... A oposição da família imperial... Total. Não interessa se é monarquia ou não, nós não queremos ajuda externa. Ok. Porque a nossa monarquia, ela é muito particular. Nossa, é um posicionamento oficial da família imperial. Então nós não queremos, como nós não queremos que venham os americanos, ou os chineses, ou os russos aqui, influenciar na própria república, né? E que meter os seus ideais, os seus sistemas de governo. Não, com relação à própria monarquia também, a monarquia nossa é brasileira. Existe um modelo brasileiro, existe família imperial brasileira, e nós devemos resolver os nossos problemas, sem uma ajuda externa. Porque a ajuda externa, ela compromete a imparcialidade e a independência do país. Perfeito. Então, Antônio, na opinião do Antônio, quais são os principais problemas do Brasil hoje, né? E até que ponto o regime monárquico tem solução para eles? O principal problema hoje é de ordem moral. O econômico, social, etc., enfim, são consequências. Perfeito. O país é um país riquíssimo, já fizeram tudo para tentar destruí-lo, mas não conseguiram ainda, né? Enfim. Então é de ordem moral. A partir do momento que as instituições foram moralizadas, em todos os sentidos, né? Principalmente de cima. Né? De cima para baixo. Exatamente. Que é um espelho, eu acho que o governo federal é um espelho. Isso vai começa a acontecer, esses desmandos, no nível estadual e nível municipal também. A monarquia em si, não é ela que vai solucionar o problema econômico, social e etc. Né? Quem vai solucionar é a própria população, mas a monarquia, com a vigilância do monarca, para que a política seja séria, que os políticos sejam sérios, vai possibilitar do próprio povo brasileiro desenvolver e sair dessa crise. Entendi. Essa crise é a população que tem que sair, e ela tem a capacidade para isso. Perfeito. Agora, quando há corrupção, quando há problemas graves de ordem moral, como nós temos hoje, ela impede. Entendi. Ela impede o bom funcionamento. Perfeito. Ela impede o bom desenvolvimento. Não existe mais, porque a corrupção, ela praticamente beneficia, corrói toda uma sociedade. E corrói uma vem o famoso efeito cascata, né? Exatamente. Efeito cascata. Apesar da população brasileira ser, na sua grande maioria, honesta. Claro. Antônio, olha, eu quero agradecer imensamente a sua presença, né? Mais uma vez nós viemos, né? Eu queria só terminar. Fica à vontade com as suas considerações. A monarquia, não é o monarca que vai resolver. Ele não tem o poder executivo, como eu digo, né? Ele tem o poder moderador. Ele pode coibir a classe política. Então, com isso, vai havendo um apuramento das classes políticas. Perfeito. Né? Tira-se um, tira-se outro, não sei o quê, pede para eleger outro. Aí, no final, começa a ter a verdadeira classe política, que é boa. E tem que políticos bons são necessários. E dá exemplo, né? E políticos são necessários. Grande vantagem da monarquia. Ter alguém imparcial, acima dos partidos, sem interesse próprio, porque o monarca ele não precisa de fazer conchavos para se eleger, não precisa do poder econômico do seu lado, ou do poder de outro grupo para se eleger. Né? Ele tem uma preocupação também, porque qualquer ato errado que ele cometa vai repercutir não só para ele, mas para os seus filhos. Ele vai ter que corrigir e seus filhos também vão sofrer as consequências, ou neto, etc. Né? Então, ele tem que tomar um cuidado imenso nesse sentido. Né? Então, é um regime que traz essa estabilidade, que traz essa segurança. Ok, doutor, muitíssimo obrigado pela sua... Agora, eu queria só, como última mensagem... Fica à vontade, suas considerações finais. Sempre uma mensagem de otimismo, né? Porque eu acho que o país é um país tão rico, é um povo tão bom. Eu acho que o brasileiro tem que ter orgulho de ser brasileiro, ele não pode se deixar desanimar. Ele não pode se deixar levar pela situação atual, que não é a situação, é uma situação de circunstâncias, né? Mas que um dia a gente pode voltar e ser nós somos como é que se diz, por herança uma grande nação. Nós somos por vocação. Então, o Brasil poderia ser o grande país do mundo, e pode ser no futuro ainda. Ele pode estar numa posição tão alta, tão forte como os Estados Unidos, ou maior. Ele tem essa condição. Tem esse potencial. É só dar condição aos brasileiros. E os brasileiros não podem desanimar e tem que continuar a ter orgulho de ser brasileiro, tem que lutar até o fim. E um dia nós chegaremos. É bom ouvir isso para o senhor.